Boa tarde a todos e todas, professores de Niterói. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês devem estar estranhando a minha entrada direta aqui. Eu sou Rita Frangella, Rita de Cássia Frangella, sou professora da UERJ e tenho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho estado em diálogo com essa rede tão viva e tão intensa em seus movimentos há algum tempo, né? Não é a primeira vez, e agradeço a oportunidade, não só a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mas também de ver que o diálogo frutifica e que novamente eu estou aqui para que a gente possa conversar. Então, para quem possa estar estranhando a minha entrada, assim, intempestiva no vídeo, a gente está aqui esperando e houve uma questão técnica, né? E a professora Jéssica não pôde entrar junto comigo, estávamos aguardando para ver se ela conseguia, não conseguia. Então, cá estou eu. Eu acho até que, de uma maneira bem tranquila, a gente vai se colocando, sem necessidade de uma apresentação formal, de uma questão com uma certa formalidade. Sinto-me em casa para, então, abrir a porta e entrar, sem necessariamente tocar a campainha pedindo licença. Então, muito obrigada a vocês que me recebem. Espero que a gente tenha um momento de discussão interessante, e quero dizer que também não estou aqui só para falar. Então, por favor, coloquem no chat. O chat, já estou vendo as pessoas aqui se colocando, assim, pelo menos anunciando que estão aqui, né? Algumas eu conheço, né? E aí a gente vai se encontrando. Então, por favor, vão colocando questões, para que a gente possa estabelecer uma conversa entre nós, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou acompanhando aqui. Me perdoem qualquer falha técnica, mas eu acho que estou na mesma condição de todos os meus colegas que estamos aprendendo a lidar com toda uma questão que exige que a gente esteja se reinventando a cada momento. E é isso, a gente está se reinventando na docência, né? Nas possibilidades que temos no contexto em que estamos vivendo. Está aí colocado para vocês, e a nossa conversa, ela vai girar em torno da questão das políticas de formação continuada. Acho que essa é uma questão importante, e que a gente possa discutir qual é a perspectiva de formação continuada que tem orientado, que tem sido presente, que tem vigorado, ou pelo menos sendo proposta nas políticas educacionais. Inclusive porque a questão da formação continuada, para lembrar, consta na LDB, né, direito e dever ao mesmo tempo do professor, mas se é dever do professor estar num processo de formação, é direito dele, e é preciso pensar que formação é essa. Eu sou pesquisadora do campo do currículo, tenho pesquisado políticas curriculares, e a pesquisa, né, que venho desenvolvido acerca das políticas curriculares que focalizam a formação de professores, tenho feito isso numa problematização que eu analiso como é que a produção curricular, tanto para a formação docente quanto para a educação, tanto para a educação básica, relacionando-as, né, observando um conectivo aí que, mais do que pareamento ou um binarismo, formação e
currículo e propostas curriculares, eu tenho pensado, a partir das perspectivas com as quais eu trabalho, numa lógica suplementar, né? Que ao suprir uma falta, adiciona o excesso. E aí, um borramento que subtrai a ideia de limite, que significa que é o não limite que torna imprecisa e impossível a ideia de uma presença plena, de um lugar de origem, tanto para a formação quanto para as políticas curriculares. Então, o que eu tenho discutido é a questão da formação e currículo sob rasura, onde apaga-se a fronteira delimitadora e fixada, na medida em que estas são sempre presença-ausência, nunca realizadas totalmente. É uma duplicação, uma espacialização sentida em um entretempo que desestabiliza uma pretensa unidade, tanto da formação quanto das políticas. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção com isso? O que vem primeiro? Lembrei agora daquele comercial antigo, né? Por que vende mais? Por que um determinado biscoito vende mais? Porque está sempre fresquinho. Por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Quer dizer, é possível delimitar ou fixar o que vem primeiro? Ou uma relação causal? Observar, né, e o que eu tenho tentado fazer é observar as políticas curriculares e de formação de professores imbricadas como esferas de produção de políticas curriculares. Então, tanto a formação como a própria produção de políticas, elas são produtoras de forma articulada de políticas curriculares para a educação básica. E nisso eu estou questionando uma ideia de anterioridade das políticas que postam as mudanças na formação como secundárias, né? Como se a formação, qualquer mudança na formação é secundária à formação à produção de uma política. Numa lógica etapista que coloca a formação como um movimento subsequente à produção das políticas curriculares. E aí, nessa relação que eu vou estar discutindo e que eu acho que é preciso que nós pensemos a questão da formação continuada. E por que essa é uma questão importante, que sempre o foi importante? Gente, estou vendo que tem um monte de gente aqui, de vez em quando passam uns nomes aqui que eu conheço, e aí, para não correr o risco de ser indelicada e cumprimentar pessoalmente um e não outro, né, porque vão aparecendo os nomes aqui, eu não estou mencionando. Então, que bom que estão aqui e está aberto a questões, dúvidas, discordâncias, para que a gente possa movimentar e seja, de fato, uma live, né? Viva! Já basta que não os veja, só vou observando aí, lendo, acompanhando os comentários. Nesse momento, né, nós vivemos um momento de uma profusão de políticas curriculares produzidas nos últimos anos e que propõem para a educação, para o cotidiano das redes de ensino, nas escolas, uma série de questões, né, em tempos de base nacional comum curricular, que tem impulsionado, né, que trouxe significativas mudanças para compreensão das políticas curriculares, que se coloca como uma normativa, há que se perguntar. E a formação? E aí eu resolvi brincar com a questão do tempo, porque me lembrei de uma música, de um poema do Vinícius de Moraes, né? Que é preciso a gente pensar que parece que cada nova proposta se volta para a formação como condição necessária para a sua plena implementação. Acho que essa é uma fala que eu estou sendo absolutamente original e aí eu estou brincando comigo mesma, né? Porque o que continuamente vai sendo colocado é que
qualquer proposta nova, ela recai para a ideia de que é preciso, é condição para a sua implementação, uma formação. Então, cria-se aí um nexo, né, causal, simples, uma ideia de causa e consequência, que se repete, que se repete, se repete. E aí eu lembro do Vinícius de Moraes, do poema, né, que o relógio já está cansado de fazer tic-tac, dia e noite, noite e dia, né? É um tic-tac contínuo de um relógio que parece andar sempre na mesma direção de sucessão do tempo das coisas. Então, é nessa lógica causal que parece ditar os rumos no campo da formação. Uma nova proposta requer uma formação, uma nova formação. E isso é perceptível nas disposições colocadas na Base Nacional Comum Curricular, que é uma das políticas curriculares que eu tenho me dedicado a analisar, a discutir, a estar problematizando, e a qual eu também sou interpelada, né? Inclusive pelos movimentos das redes, né? E agora? Já que falei de uma poesia, falo de outra, né? E agora, José, o que fazemos, né? E está lá na Base Nacional Comum Curricular, falando da implementação, das prerrogativas dos sistemas, das redes, do regime de colaboração, de um pacto federativo, mas está lá em destaque que a primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte dos profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC. Nesse sentido, com esse destaque que eu estou dando, né, no que tange a essa parte, né, a formação continuada de professores fica patente uma lógica que significa a formação a serviço das políticas curriculares. Quanto à revisão das diretrizes para a formação inicial e formação continuada, isso a gente pode ver que está acontecendo, né? Em 2019, foi apresentada e aprovada no Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Comum Curricular da Formação de Professores, né? A BNC Formação. Este ano, ano passado, estava em discussão a formação e foi aprovado as diretrizes, a Base Nacional Comum Curricular para a Formação Continuada de Professores. E, neste momento, tramita há um processo no CNE de revisão das diretrizes nacionais dos cursos de pedagogia. Então, isso está sendo tocado. E é a formação continuada que eu volto a minha atenção, a minha problematização e o que eu trago para compartilhar com vocês hoje, que é a ideia da submissão da formação às políticas curriculares como forma de garantia de instituição dessas na prática, o que subtrai da formação sua condição de terreno instável e indecidível de produção docente. Advogando, né, e aí é o que eu venho defendendo, que a formação seja pensada como um espaço de reflexão e tradução, na compreensão que venho desenvolvendo sobre isso a partir dos estudos do Baba, que me permitem pensar em processos de negociação contínuos que desestabilizam a ideia de fixidez e que permitem a compreensão do currículo como uma produção híbrida
inacabada, em que a repetição nunca é o mesmo, em sua dimensão de performática, mantém vivo e dinâmico o fluxo de significação. Então, o que eu estou defendendo é a formação de professores como espaço, a formação continuada de professores como um espaço de produção e não de reprodução, de reflexão com as práticas e um espaço de produção de políticas curriculares, também de políticas curriculares, como movimentos de tradução e não sob uma lógica de adaptação. Então, questiono esse atrelamento da implementação de uma ideia de implementação de política curricular à formação de professores como forma de instituição de uma dada política. E aí, para fazer essa análise, para defender essas coisas, me voltei para um documento, né, que todos os municípios, né, está disponível, que é o Guia de Implementação da Base. Porque desde a promulgação da base, os municípios, os sistemas de ensino, né, as redes estaduais, municipais, elas tiveram um tempo, e um tempo muito delimitado, com um calendário muito fixo, né, para fazer o alinhamento, a produção dos seus currículos à Base Nacional Comum Curricular. Eu sempre digo que aí a gente tem as nossas possibilidades de escape, que a própria base diz que a base não é currículo. Ainda que a gente possa observar a forma como ela é apresentada. Só que nesse movimento de implementação, há todo um investimento e orientações que nesse pacto federativo estabelecido são dadas para que esse processo seja colocado em curso. E nisso há um guia de implementação da base. Esse guia de implementação da base indica 7 dimensões orientadoras do processo de implementação, que são apresentadas nesse percurso. Dentre essas 7 dimensões, há uma, que é o que eu destaquei para discutir, que é a formação de professores para novos currículos. E aí, nesse guia, essa dimensão, que é a dimensão 4, estou indicando porque quem quiser pode acessar, são documentos públicos, estão disponíveis em sites, podem acessar, está colocado. O objetivo desta dimensão é preparar a coordenação estadual de currículo para o planejamento e execução da formação continuada para os novos currículos de referência, de maneira integrada às ações formativas da rede. Então, a própria nomeação, formação continuada para novos currículos, a própria nomeação dessa dimensão, ela já indica uma significação que retoma, né, uma ideia que já era dada, inclusive, mas que mostrava pistas de mudança de paradigma, que era a superação da ideia de uma função supletiva que norteava a formação continuada de professores, baseada na ideia de adequação ou adaptação funcional. Então, se a gente for ver, o próprio nome retoma um sentido que no campo, que nas discussões, a gente achava que já estava perdendo força, né? Um modelo de formação centrado nessa lógica adaptativa. Contudo, ao alinhar formação para novos currículos como percurso da implementação, se retoma essa lógica, uma lógica de preditividade da ação docente. A formação se reveste, então, de caráter adaptativo, com base numa racionalidade técnica que busca, numa lógica linear e cumulativa, suprir uma falta. Essa falta está onde? Ela é identificada.
identificada, muitas vezes, nos professores. Assumida a priori que não cabe ao professor a possibilidade de pensar em como desenvolver o seu trabalho em diálogo com novas outras propostas. Há que se complementar uma falta de qualidade na e da formação inicial, que não provê o docente de condições de reflexão que relacione sua prática com disposições normativas que se apresentam como novas. Então, tanto as políticas curriculares quanto a formação se movem e se conectam a partir de uma falta compartilhada, uma falta de qualidade. A primeira, na intenção de reversão de um quadro de baixo desempenho e fracasso. E a segunda, no caso da formação, como parte desse baixo desempenho. Então, as políticas, as novas políticas, né, os novos, né, e que aí dá para a gente questionar, será que é tão novo assim? Os novos são tomados como propulsores de desenvolvimento e mudança, reformando práticas pedagógicas e, por conseguinte, reformando também os professores, para garantir o alcance dos objetivos delineados. Então, há uma construção, né? E aí que eu venho trabalhando, é que há uma construção discursiva que deposita nas políticas curriculares o crédito pelas mudanças e relega a formação de professores à condição de instrumentalização dessa, quiçá de obstáculo à instrumentalização dessas políticas. Por outro lado, a efetivação da formação ela é uma esfera instituinte das políticas curriculares. Então, muitas vezes as políticas, né, e a formação de professores, elas são alinhadas como territórios distintos que pareiam-se em codependência para a consecução dos seus objetivos, mas mantêm um discurso de adaptação e de adequação que uma esfera provoca na outra. Dada que, dentro desses pontos de observação, elas se voltam para a mesma questão, que é a educação básica. Esse discurso adaptativo tem marcado as ações que, por conta do advento da promulgação da BNCC, vem se pondo como tônica das propostas de formação continuada e lançam sua sombra também sobre a formação inicial, uma vez que no processo de discussão que antecedeu a promulgação, né, pelo Conselho Nacional de Educação da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores de Educação Básica, BNC Formação, a justificativa de sua proposição se assentava na argumentação daqueles que defendiam a Base Nacional Comum para a formação, se assentava na imperiosa necessidade de adequação da formação inicial à BNCC. Então, essa lógica adaptativa, ela vai se adensando, a gente vai observando como ela vai se adensando. Então, se trata de uma concepção instrumental da formação inicial que fragiliza e fortalece ao mesmo tempo uma formação continuada de caráter reparador e supletivo, e que parece tornar exigência que cada nova proposta, a formação seja alvo de ação para adequação e adaptação. Né? A reversão dessa ideia, né, de formação continuada de caráter reparador, de caráter supletivo, alguns autores que trabalham no campo da formação de professores
tem discutido que isso implicaria numa formação inicial que desse autonomia aos professores de traçarem seus percursos formativos e decidirem como, quando e onde essa formação continuada se daria, além de condições de desenvolvê-la dessa forma. Contudo, o que a gente vai vendo é a manutenção dessa lógica supletiva a partir da crença de que os professores não sabem o que fazer na escola sem um currículo comum. Ou que, diante de uma nova proposição feita, inclusive, que não tem condições de as formular, o que justifica a forma como os professores têm sido considerados na formulação dessas, especificamente na produção da BNCC, numa participação consultiva e não deliberativa. Então, o que a gente vai vendo é como é que isso mantém uma lógica de dissociação da produção de políticas e de implementação. O não alcance de mudanças, tal como projetado, deve-se a questões de ordem prática, de execução. E, para dirimir tais problemas, a via possível é a formação continuada de professores. Ou seja, se há um problema na implementação, é porque, como ponto de partida, muitas vezes é pensado que os professores não têm condições, não sabem como adaptar, implementar. E se algo também não der certo, a gente está aí, de novo, figurando entre uma das questões que responde por esse problema. Então, quer dizer, o que a gente vai observando aí nesse percurso, né? E aí eu fui observando na análise desse material do guia de implementação proposto nessa etapa, é como é que a formação continuada de professores ela vai sendo observada, né? Por exemplo, na própria descrição dessa etapa, aparece lá, né, que a formação continuada em regime de colaboração, né, ser pensada como capaz de garantir a implementação dos novos currículos. Ou seja, então, nesses questionamentos nessas questões que vão aparecendo, né, e tem nesse guia orientações para o processo de formação, por exemplo, tem ali questões que devem ser respondidas e que podem orientar a formulação das propostas de formação continuada, né? Há sempre a ideia de que esse novo currículo é o ponto de origem das políticas educacionais, cabendo à formação a garantia de operacionalização no cotidiano das escolas desse novo currículo, ou dessa boa nova. Nesse sentido, há uma tentativa de controle e regulação que busca fixar esses sentidos de docência e para a formação. No caso das propostas de formação continuada, se afasta de uma noção que vem sendo defendida, que é a ideia de formação permanente, né? Principalmente no que diz respeito a uma ideia de formação colaborativa e que responda às demandas dos docentes. Quer dizer, essa ideia dessa formação colaborativa que responde à demanda dos docentes implicaria em projetos de formação continuadas que se pautassem em perspectivas dialógicas que o professor, mais que objeto da formação, né, rompendo com essa ideia reprodutora, transmissiva, ligada à implementação, fosse assumido como sujeito desse processo, né? Então, ainda que figure, né? E aí na leitura do guia de implementação, tem algumas premissas que são colocadas para a formação dos professores, para a formação continuada. Né? Eu não vou ler na íntegra, mas vou destacar os tópicos. Então, que premissas são essas?
foco no desenvolvimento de competências e habilidades da BNCC. Metodologias ativas, trabalho colaborativo, foco em como desenvolver os conhecimentos, uso dos dados. Então, assim, nessas premissas que são levantadas, ainda que possa haver o indicativo da necessidade de um trabalho colaborativo, das metodologias ativas, que podem, né, nos remeter à ideia de protagonismo dos professores, isso se dá como desdobramento do que é o foco principal, as competências da BNCC. Então, um trabalho e um protagonismo que é alinhado à ideia de uma determinação a priori, né? Espera-se que o professor assuma essa BNCC na adequação das suas práticas. Então, o protagonismo ele é atrelado ao desempenho a ser alcançado, né? Então, para o desenvolvimento dessa formação, né, para garantir a qualidade dessa formação, e o que vai sendo entendido como formação, é a própria ideia de assumir aquele currículo, assumir, no caso, a BNCC, e o que está disposto na BNCC como o caminho, o novo currículo, que vai nos permitir, ainda que esse novo currículo não necessariamente dialogue com as demandas do cotidiano dos professores, né? Então, o que vai chamando a atenção é que as necessidades formativas são reguladas pelo desempenho dos alunos e as demandas são projetadas a partir dos novos currículos. Na verdade, a ideia de demanda que aparece aqui, né, na leitura desse material, pode ser lida como necessidade de mudança para configurar um novo currículo. É do currículo tomado como coisa, estabelecido, estável, dado, que se desdobram as exigências de materialização. Tem-se, de tal modo, uma leitura polarizada entre, e aí eu já nem vou falar de currículo, né? Entre prescrições curriculares, porque aí é tomado como prescrição, e a prática cotidiana, que deve ser alterada. Então, tanto essas prescrições curriculares como a prática cotidiana são vistas, são pensadas como entidades fixas. E aí, nisso, o que a gente pode observar é que a formação vai tomando feições instrumentais. Ao tomar essas feições instrumentais, bloqueiam-se sentidos que possam entendê-la, e que é o que eu estou defendendo, né, acerca das políticas curriculares, como atravessadas por múltiplas significações discursivas, e que no seu interior, né, a diferença se move, identificado por demandas, e aí eu estou usando demanda num outro sentido, não no sentido de trocar demanda por necessidade, por demandas contingentes, que produzem diferentes articulações. O que a gente vai observando nessa lógica instrumental é a ideia de que há um silenciamento sobre as experiências, práticas, conflitos e demandas que as diferentes redes de ensino, escolas, professores fazem, constroem, numa tentativa de fechamento de sentido, porque é uma tentativa, e é sempre fracassada, de fixar o que deve ser reproduzido, solapando possibilidades de articulação outras. Então, a ideia, né, o delineamento dado põe a formação, né, e põe esses projetos
como uma seta indicando uma única direção possível, demarcando uma sequência de ações cujos esforços, né, envidados objetivam a implementação do currículo no cotidiano, a sua imagem e semelhança passível de totalização. Então, é a ideia de implementação, não de diálogo e de produção. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar que outras relações são possíveis, né? E se as relações entre formação de professores e políticas curriculares, e se essa relação fosse outra? E se a gente pudesse pensar em outras formas de articulação? E aí eu trago um trechinho, me fiz acompanhar, para andar bem acompanhada, né? Me fiz acompanhar do Mário Quintana, e aí trouxe um trechinho que me ajuda, que remete lá ao tic-tac do Vinícius de Moraes, né? Que é o tic-tac do relógio, que chega o relógio tic-tac todo dia. O Mário Quintana tem um texto que eu gosto muito, um livro que indico, que se chama Caderno H, e que ele traz assim: mera ilusão auditiva, graças à qual a gente sempre ouve tic-tac e nunca tac-tic. Depois disso, como acreditar nos relógios? Ou na gente? E se essa relação fosse outra? Né? Então, assim, quando eu estou falando, e se essa relação fosse outra, instigando, né, problematizando e pensando que a relação, não só mais como uma questão, mas defendendo que a relação entre formação e políticas curriculares seja de fato outra, não significa que eu estou defendendo ou penso que uma relação outra, como no poema do Mário Quintana, significa apenas a inversão do tic-tac para o tac-tic. Né? Porque aqui, né, nesse caso, a inversão de polos manteria uma ordem binária, uma ordem dicotomizada, que é o que eu estou problematizando, ou pelo menos que é o que tenho tentado colocar uma lupa para ver que sentido esse binarismo, essa dicotomia tem trazido tanto para as políticas curriculares quanto para a formação de professores. Então, assim, a intenção ao propor e pensar, e se a relação fosse outra, é desestabilizar essas significações de forma a possibilitar a emergência de outros, não vou usar o termo novo, né, porque senão eu remeto lá aos novos currículos, né, mas de outros movimentos de produção. Uma ressignificação dessas políticas curriculares e de formação de professores, uma formação negociada, impossível de sedimentar de uma vez por todas, com outros sentidos para o currículo e para a docência. Então, assim, de perceber as políticas curriculares e a formação também como um espaço de negociação, né? E uma luta por significação. No caso da formação continuada de professores, acho que isso é fundamental que a gente possa pensar, né? Que a gente possa pensar como um espaço de negociação. Porque a tomada dessa lógica de que os professores não sabem o que fazer, ou que alguém, em alguma nova proposição, precisa chegar e dizer o que tem que ser feito, é o esvaziamento e a negação da experiência, e a negação de que essa experiência ela é formativa. A gente não se forma única e exclusivamente, ou as ações formativas, elas não se dão só quando se tira o professor de dentro da escola para fazer alguma formação. A escola é um espaço formativo.
A escola é um espaço de formação docente, uma formação com, na, pela experiência, no diálogo com essa experiência, no diálogo com erros, acertos e dúvidas que vão sempre permear o nosso trabalho. Então, não há formação que vá dar respostas absolutas, não há formação que possa dirimir todos e quaisquer problemas, porque muitos deles são inimagináveis, ou pelo menos inimagináveis a prioristicamente, porque é no cotidiano e no próprio movimento desse cotidiano que questões vão surgindo e que vão nos interpelando. Então, pensar a formação não como um espaço, parece que muitas vezes a ideia é que a formação é de preenchimento, né? Eu vou preencher o professor, como se algo faltasse nele, sempre com essa ideia da falta. Muito mais do que preenchimento, é o espaço de negociação, com diferentes instâncias, com diferentes experiências, com diferentes momentos, mas um espaço de negociação que produz mais do que adapta, do que reforma. Então, acho que é essa ideia que a gente precisa pensar quando a gente fala de formação continuada. E aí, mais do que determinar lugares próprios, né? A ideia de que formação e currículo precisam ser observados, né, como elaborações nesse espaço de fronteira, de um limite impreciso, mas que é sempre um espaço borrado, de atravessamento, um entrelugar decisório, mas que vai se constituindo como ambivalência e alteridade. Então, a ideia de que esse professor precisa também, o espaço, a formação continuada precisa ser observada como um exercício alteritário, né? Que outro é esse? Então, como é que a gente vai encaminhar e pensar projetos de formação que nos permitam romper com uma lógica de adaptação, com uma lógica reparadora, com uma lógica que vai subsumindo o espaço do professor, né? Que vai subsumindo o protagonismo e a autoria que os professores precisam ter, né? Ou precisam ser reconhecidos como tendo de suas práticas e de suas políticas curriculares. Então, acho que a gente precisa pensar nessa tensão, né? Pensar nessa possibilidade do espaço da formação e da formação continuada ser pensada enquanto formação permanente. Então, a formação continuada não é pontual. Opa, hoje tem formação. Até parece que a gente escolhe, né, o dia que agora é uma ação formativa, né? 7h da manhã tocou o sino, entrou na escola, é uma ação formativa, né? Pensar nesse processo também como uma ação formativa. Então, pensar a formação permanente, pensar o espaço de formação continuada como um espaço de negociação, como um espaço de produção de outros sentidos, de outros conhecimentos, inclusive de possibilidade de ampliação desses olhares, mas como um espaço de negociação de que ninguém chega ali de mãos vazias. Ou que precisa apenas de alguns instrumentos para se adequar a novas propostas. Acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar a formação. Eu parei de dar uma olhada aqui agora no chat, e aí, né, a gente ainda tem um tempinho que eu não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, alguma
que possa trazer para a gente ir pensando, né? Junto, eu estou dando uma olhada aqui, porque tem uma hora que a gente deixa um pouco quietinho e continua falando, né? Então, tem algumas colocações que também foram sendo postas aqui no chat, a ideia do protagonismo e da autoria do professor e de suas práticas, e não apenas a reprodução, que a Evelyn colocou aqui. Obrigada, Evelyn. Vão mandando aqui, peraí, me perdi. Boa tarde a todos, não vou falar o nome de todo mundo, porque entra todo mundo aqui. Boa tarde a todos. Né? A ideia de uma proposta de formação continuada para a rede. Isso é um desafio para as redes, que inclusive exige a gente pensar que a formação continuada é preciso pensar em formações continuadas. Ela também não pode, ela exige mais do que uma resposta unitária, homogeneizada, porque a gente tem questões múltiplas, né? A ideia de uma formação dialógica, né? A Maria José colocou aqui a formação de professores no nível médio, era visível uma formação reprodutiva, e na universidade podemos perceber uma formação mais dialógica. A Edna fala aqui, né, da ideia do exercício do diálogo no chão da escola. A questão de que Niterói, né, construiu o seu próprio referencial curricular a partir da participação coletiva dos professores da rede. Por exemplo, esse também é um espaço formativo. Tenso, um espaço de lutas, de embate, mas também um espaço de formativo. Aí a Regina coloca aqui que é preciso dar novos sentidos ao currículo. Ao currículo, à formação e principalmente ao papel do professor nessas relações, né? Qual é o papel do professor diante de uma formação continuada? Chegar lá e ser o professor como aluno. E aquele aluno que muitas vezes diz assim, o que é o aluno que está ali atento, prestando atenção? Ficar assim necessariamente não é prestando atenção, né? É a questão da participação, né? A Regina está colocando aqui a ideia... me perdi. Que o professor é o mediador do processo. E aí ele fala assim, o aluno é o ator principal. Eu vou te dizer, Regina, que eu não sei se o aluno é o ator principal, eu não sei se dá para a gente estabelecer quem é o ator principal. Eu acho que a gente tem falas compartilhadas e coprotagonismo. Eu acho que essa ideia de botar quem é o principal, quem não é, quem é o protagonista, quem não é, acho que a gente precisa pensar em coprotagonismo, corresponsabilidade, né? Porque senão a gente parece que quer fazer as coisas para os alunos, eu quero fazer com eles, porque eles também têm demandas. Da mesma maneira que muitas vezes há uma lógica reparadora e adaptativa na formação continuada, a gente pode trazer essa ideia também para as nossas práticas, também para como as políticas curriculares antevêm a educação básica, também sempre na ideia de que os alunos, né, as crianças, jovens e adultos com os quais a gente trabalha, como se eles também não tivessem condições de falar sobre seus processos de formação. Isso não significa abrir mão das responsabilidades, né, mas desse processo dialógico que precisa envolver todo mundo. Isabela, eu vou ler aqui o que você colocou, porque concordo com o que você traz, quando você faz assim, penso no registro das práticas, por meio da escrita diária, das fotografias,
como uma ação consideravelmente formativa para os professores, que podem refletir sobre sua própria prática. Acho também. E assim, é isso, né? Não é necessariamente a ideia de que a formação continuada ou ações formativas são ações num modelo escolarizante. Essa possibilidade é uma possibilidade riquíssima. E aí, atrevidamente, né, vou parafrasear ou relembrar o Paulo Freire, quando ele fala do readmirar o já admirado, o já visto, né? Então, essa possibilidade desse registro nos permite isso, né? Do readmirar o já admirado. E como é que, por exemplo, esse pode ser um caminho muito interessante, potente, para a gente pensar outras relações entre políticas curriculares e formação continuada de professores. Por que partir de uma lógica da falta e não do diálogo com as possibilidades com que a gente já sabe, aprendeu, com as questões que nos mobilizam? Ludmila, o planejamento interno pode ser considerado como um espaço de formação permanente? Esse é um espaço coletivo de diálogo entre os profissionais da educação que tem sido importante em tempos de pandemia. Sim, penso que o planejamento interno, as reuniões, elas também são espaços formativos, né? Pensar na formação permanente ao longo da nossa trajetória docente é pensar nesses espaços e, principalmente, que sejam espaços de diálogo. Muitas vezes, quando a gente fala a história de espaço de diálogo, parece que não tem conflito e que é aquela harmonia absoluta que a gente... Não, mas são espaços, inclusive, onde essas disputas, elas são produtivas, né? Elas nos impulsionam à busca de outras respostas. E, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo um momento muito paradoxal. A pandemia escancara uma série de dificuldades que temos, de limitações, nos trouxe muitas questões, entraves, problemas, mas não é só feita de ônus. Tem alguns bônus. Alguns desses, primeiro que eu acho que é a valorização, isso não quer dizer, quando eu falo isso, não estou dizendo que é de forma total, 100%, mas assim, a valorização da escola. Muitos pais, a valorização do trabalho docente. Isso já virou meme, tem no YouTube, né? Mães desesperadas com trabalho remoto, com isso, né? E até dizendo assim, meu Deus, eu tenho 1, 2, 3, como é que a professora dá conta de um... Então, eu acho que um olhar para a escola, um olhar para os professores, e também da gente estar aprendendo a se reinventar, não só na busca de como que a gente vai manter e estabelecer os contatos, né, desenvolver as nossas práticas com os alunos, mas entre nós, né, nesse espaço de diálogo entre nós e, como a Ludmila chamou a atenção aqui, né, na fala dela sobre o planejamento como um espaço formativo, que tem sido muito importante nesses tempos de pandemia. Edna colocou aqui como esses alunos aprendem. Quais canais podemos acessar para que esse aluno aprenda? Eu te diria se a gente pode perguntar isso para eles também. Pelo menos como uma pista. A Regina coloca aqui, o processo dialógico envolve não apenas o professor e o aluno, ele envolve todos os funcionários e comunidade em geral. Sem diálogo, as decisões deixam de ser democráticas e, portanto, perdem o sentido a que se propõe. Se o sentido for buscar, né, uma prática democrática. E aí, acho, Regina, concordo com você, e você chama atenção para uma coisa que é muito importante, que é a ideia de que esse processo, ele envolve não só professor e aluno. E quando a gente fala de formação continuada, muitas vezes a gente fala formação continuada
só dos professores. E pensar a escola enquanto um espaço formativo é pensar também um espaço de formação coletiva e não só dos professores. Então, muitas vezes, esses outros atores, né, que também fazem parte, né, que envolvem todos esses processos, eles são deixados à margem, né, de propostas formativas. E é preciso, e a gente pensar a escola, né, como um espaço formativo, há que se olhar em propostas coletivas e que abarquem todos esses sujeitos. Gente, não sei se tem mais alguma coisa aqui, se eu me perdi, eu tô procurando acompanhar. Tô tentando. A Silvia chama atenção que a ideia dos espaços, né? E aí eu estou entendendo a ideia dos espaços de formação, eles podem ser formais e não formais. A praxis para Paulo Freire como um processo em si de formação da docência se retroalimentando. É exatamente isso, a ideia de que essa formação, pensar as ações formativas e a ideia de formação permanente da própria escola, da nossa própria prática, também como uma dimensão formativa, chama atenção para essa ideia de que também a formação continuada não é só dentro desse modelo escolarizante, um modelo que coloca o professor na condição de aluno. Né? Não é só colocando o professor na condição de aluno que vai se dar a formação continuada de professores. A Cida está retomando a ideia de onde estão os outros, né, merendeiras, serviços gerais, presentes na formação no dia a dia. Mais uma questão para começarmos a pensar, né? E trazermos para as nossas questões. Aí a Jéssica colocou aqui, ô Jéssica, e nisso a gente também já está aí no nosso tempo, eu não sei se olá, desculpa, falha técnica, houve alguma coisa aqui que eu saí e voltei, né? Mas oi, Jéssica. Professora. Olá, também já estamos chegando agora no nosso tempo, né? Boa tarde, professor. Temos, a senhora ainda tem um tempinho, ainda temos... Alguns minutinhos, Jéssica. Todos que a gente está com um probleminha técnico na internet. Professora, maravilhosa sua contribuição. Também já estamos chegando agora no nosso tempo, né? Isso. Estamos chegando no final. Foi ótima a sua contribuição. Oi? Gente, para quem está nos assistindo, a Jéssica está com delay. Eu acho então, que eu caí. Tudo que eu já falei para vocês, a Jéssica está ouvindo agora. Então, a gente está nesse, porque tem um probleminha técnico. Mas, acredito que agora, de repente, dá para... vai associar, né, para ela... Gente, para quem está nos assistindo,
A Jéssica está com delay. Então, quando eu jogo agora. Então, a gente está nesse técnico. Mas, acredito que agora... Oi, será que conseguimos restabelecer? Vai associar, né, para ela... Gente, olha só, a gente está conseguindo... eu não sei se a Jéssica... Pessoal, desculpa, para mim está vindo com um delay muito grande. Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Estão? Gente, olha só, eu acho que... algumas que eu estou acompanhando pelo... Jéssica, fica tranquila, eu vou dar um jeito aqui, tá bom? Já me sentindo da casa. Mas eu acho que é interessante uma coisa dessas acontecer. Porque, assim, a tensão que a gente passa, isso tudo, eu acho que é, inclusive, um ponto para a gente pensar nas nossas práticas, o que a gente está fazendo, e nas questões que se colocam para a gente. Eu não sei se a Jéssica vai conseguir falar, porque a gente para... Então, assim, se vocês forem vendo, eu estou falando e a gente está ouvindo um eco super atrasado do que a Jéssica está ouvindo. Mas... a Jéssica vai conseguir falar. É o que é possível. E foi o que a gente conseguiu. Né? Então, eu mesmo já vou me despedindo, né? Espero que tenha sido um momento bom e que eu tenha trazido algumas questões para que vocês, né, coletivamente, algo que é uma marca dessa rede, né, possam pensar, problematizar, investir, buscar caminhos para pensar o cotidiano e a formação de professores, a formação continuada da rede, com essas questões, que essas questões possam mobilizar a produção de outros sentidos e outras, as nossas buscas por processos autorais, formativos e autorais. Então, espero que vocês possam ter trazido contribuições. Queria agradecer a todas as participações, a todas as pessoas que entraram, que assistiram, a todos aqueles que foram colocando aqui, que foram ajudando, né, trazendo questões para a gente pensar. Queria agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade de estar conversando, porque eu acho que esse diálogo ele é potente para todos nós, né? E também a confiança, né? Eu acho que a parceria de que esse é um diálogo importante para a produção, né, daquilo que nos coloca como objetivos comuns, que é a produção de uma prática cotidiana, dialógica, autoral, democrática, né,
Então, que a gente possa seguir e que essa é a abertura, né, do ano letivo e que a gente possa ter um ano que seja um ano melhor para todos, né? E que a gente possa aprender com todas as situações que estamos vivendo e possamos buscar e continuar em diálogo ao longo desse 2021, tá? Obrigado a todos e a todas, desejo um bom ano e uma boa tarde, que ainda temos outros momentos de reflexão ao longo do dia de hoje, tá? Um grande abraço. E a próxima, quem sabe a gente possa se ver de perto.